moçada, eu sou o Matheus, professor de Química, e nós vamos corrigir aqui as questões do Enem. E eu quero começar aqui pelas questões 12 e 11. Só que para a gente tratar dessas questões, eu queria mostrar aqui alguns aspectos teóricos que são importantes. Olha só, quando a gente tem aqui um líquido, na superfície desse líquido, a gente sempre tem uma certa quantidade de vapor em equilíbrio com ele. E a lógica é essa. Quando nós temos aí um líquido, as moléculas têm uma pequena distância uma das outras, elas estão lá se movimentando. Só que elas estão expostas aqui a esse meio, quer dizer, vão absorvendo a energia dele. E em função disso, esse estado de agitação aumenta e daqui a pouquinho, uma molécula se afasta das demais, quer dizer, passa para a fase de vapor. Quando a gente vai falar em líquido, é lógico que o nosso ponto de partida tem que ser água, né? Então eu tenho aqui a água na fase líquida, as moléculas estão aqui se movimentando, expostas aqui a esse meio, absorvendo energia. Aí eu tenho aqui uma moléculazinha de água que se afastou das demais. Aí acontece com mais uma, mais uma. Então cada uma dessas bolinhas que eu estou representando aqui indica uma molécula de água que já se afastou das demais, quer dizer, que passou para a fase de vapor. Aqui eu falei em água, mas se eu tivesse aqui o benzeno, aqui na superfície eu teria moléculas de benzeno na fase de vapor. Se eu tivesse aqui o etanol, aqui na superfície, moléculas do etanol na fase de vapor. E para representar esse sistema, tá aqui, olha, a água líquida. Estou representando aqui as moléculas de água na fase de vapor e para mostrar que a gente tem aqui um sistema em equilíbrio, a representação é feita aqui por essas duas setas. Mas se eu tenho substância na fase de vapor, se tem substância na fase gasosa, ela está exercendo pressão, né? Então o que eu estou representando aqui é a pressão exercida pelas moléculas de água na fase de vapor. Só que ao invés de a gente dizer que é a pressão exercida pelas moléculas de água na fase de vapor, a gente diz apenas que trata-se da pressão de vapor da água. Bom, mas se esse vapor está exercendo pressão, como é que ele não consegue sair integralmente de dentro desse sistema? É porque ele está exposto aqui à atmosfera, né? E aqui no ar atmosférico nós temos uma grande mistura de gases. E todas essas substâncias na fase gasosa estão exercendo pressão. A pressão exercida pelos gases presentes no ar, nós podemos chamar de pressão ambiente, pressão local ou então pressão atmosférica. Então esse vapor exerce pressão para sair desse sistema, só que a pressão local mantém ele aqui. Se eu faço questão de continuar com substância pura, quer dizer, se eu quiser continuar com a água completamente pura, a única chance que eu tenho de mudar essa pressão de vapor é fazendo mudanças na temperatura. Se eu aumento a temperatura, aumenta o estado de agitação, aumentando o estado de agitação eu facilito para que mais moléculas passem da fase líquida para a fase de vapor. Então, aumentando a temperatura, nós vamos aumentando essa quantidade de vapor. E se eu aumento a quantidade de vapor, aumenta a pressão que esse vapor exerce. Agora, se eu não faço mais questão de ter substância pura, quer dizer, agora eu já posso ter aqui uma mistura homogênea. Agora a gente já pode ter aqui uma solução. E quando a gente vai falar de algumas propriedades para essas soluções, e o que interessa para a gente hoje aqui é falar nas propriedades que são chamadas de propriedades coligativas. E aí nós vamos falar em várias delas, mas vamos mostrar aqui, olha. Se eu vou preparar uma solução, eu vou dissolver. A substância dissolvida é o que a gente chama de soluto. E tudo que nós vamos concluir aqui para essas propriedades coligativas é pensando em dissolver uma substância que não evapora. Por isso que é muito comum aparecer para a gente nos enunciados assim, dissolvendo um soluto não volátil. Quer dizer, vamos dissolver uma substância que não evapora. A substância que dissolve desaparece, né? Ela se separa em partículas tão pequenas que a gente não consegue enxergar mais. E ainda se distribui de maneira uniforme por toda a extensão da solução. A gente não consegue enxergar, mas eu tenho que representar aqui para explicar o fenômeno. Então essas bolinhas que eu estou representando aqui indicam as partículas da substância que eu dissolvi distribuídas uniformemente. Mas se eu tenho essa distribuição uniforme, isso significa que elas estão presentes aqui também nessa superfície, que eu estou desenhando aqui de uma maneira bem exagerada. Bom, mas olha só qual que é a lógica. Quando nós temos aqui a água pura, todas as moléculas presentes nessa superfície são moléculas de água, quer dizer, 100% de moléculas de água. E todas elas disponíveis para passar a fase de vapor. Com isso, nessa temperatura, eu tenho essa quantidade de vapor que está exercendo essa pressão.
Quando eu dissolvo o soluto não volátil, é importante, a substância que eu dissolvi não evapora, quer dizer, quem continua passando para a fase de vapor são só as moléculas de água. Mas agora, nessa superfície, uma parte dela foi coberta pelas partículas da substância que eu dissolvi. Então agora, nessa superfície, eu tenho uma quantidade menor de moléculas de água quando comparada aqui à água pura, disponíveis para passar a fase de vapor. Isso significa que eu vou ter menos vapor nessa superfície. E se eu tenho uma quantidade menor de vapor, isso significa que a pressão que ele exerce é uma pressão mais baixa. Então quer dizer que ao dissolver o soluto não volátil, nós produzimos aqui uma barreira na superfície desse líquido, garantindo que eu tenho menos vapor nessa superfície, quer dizer, a pressão que esse vapor exerce é uma pressão mais baixa. Como eu disse para vocês, quando se fala nas soluções, são as propriedades coligativas e, por definição, as propriedades coligativas elas dependem da concentração de partículas que a gente tem em solução. Essa concentração tem que ser medida a partir da quantidade em mols de partículas. Pode ser por litro de solução, como pode ser por quilograma de solvente. Mas a quantidade de partículas tem que ser a partir da quantidade em mols. E o que eu acabei de mostrar aqui, olha, é que se eu tenho uma concentração de partículas do soluto não volátil em solução, eu diminuo essa pressão de vapor. Se eu colocar uma quantidade maior de partículas nessa solução, eu vou ter uma quantidade menor de moléculas de água disponíveis aqui na superfície. Vou ter menos vapor ainda, quer dizer, a pressão de vapor ela fica mais baixa. Então eu posso dizer que a solução que apresenta a maior concentração de partículas é aquela que tem a pressão de vapor mais baixa. Fala, tá bom, mas qual que é a consequência dessa diminuição da pressão de vapor? Eu disse para vocês que se eu venho aqui e aqueço esse sistema, que se eu aumento a temperatura, eu vou aumentando essa pressão de vapor, né? Então, conforme eu for fazendo o aquecimento, a pressão de vapor vai aumentando, até a gente observar toda aquela turbulência no meio do líquido. Quando se observa toda a turbulência, popularmente a gente diz que esse líquido está fervendo. Tecnicamente, nós atingimos o que é chamado de ebulição. Falei, quando é que é atingida a ebulição? Aí é definição, né? Falar em definição é sempre importante. A ebulição é atingida na temperatura onde a pressão que o vapor exerce se iguala à pressão do ambiente que esse líquido está exposto. Então eu vou aquecendo, essa pressão de vapor vai aumentando. Na temperatura onde a pressão de vapor se iguala à pressão local, o líquido ferve. Quando se fala em local, a nossa referência é o nível do mar, né? E ao nível do mar nós temos uma pressão ambiente que corresponde a 1 atmosfera. Isso significa que qualquer líquido ferve ao nível do mar na temperatura onde o seu vapor exerça a pressão de 1 atmosfera. Quando a gente tem a água completamente pura, eu tenho a obrigação de saber que ao nível do mar, ela entra em ebulição a 100 graus Celsius. Isso significa que na temperatura de 100 graus Celsius, esse vapor exerce a pressão de 1 atmosfera. Mas quando a gente dissolve o soluto não volátil, nós diminuímos essa pressão de vapor, só que a pressão ambiente continua a mesma. Quer dizer, quando nós temos o solvente puro, a pressão de vapor é mais alta, está mais próxima da pressão local. Então, para atingir essa pressão local está mais fácil. A ebulição acontece numa temperatura menor. Agora, quando a gente dissolve as partículas do soluto não volátil, eu diminuo essa pressão de vapor. Ela vai ficar mais distante da pressão local, quer dizer, agora para atingir a pressão local está mais difícil, a temperatura de ebulição é mais alta. Então quer dizer que a consequência na diminuição da pressão de vapor é diretamente com a diminuição na temperatura de início de ebulição. Então a solução que apresenta a maior concentração de partículas, ela começa a ferver, quer dizer, a sua ebulição acontece em uma temperatura mais elevada. Então, entre duas soluções, aquela que tem a maior concentração de partículas começa a ferver uma temperatura mais alta. Quando a gente fala em congelar, é o contrário da evaporação, né? Na evaporação, nós temos aí o líquido passando para a fase de vapor. Na ebulição, é essa vaporização, quer dizer, o líquido passando para a fase de vapor de forma violenta. Agora, quando se fala na congelação, é quando eu quero passar do líquido para a fase sólida, né? E aí, para passar do líquido à fase sólida, eu tenho que aproximar essas partículas. Então, quer dizer, quando nós temos aqui moléculas de água, deixa eu arrumar aqui um cantinho. Eu tenho aqui moléculas de água na fase líquida, tão distantes uma das outras.
Para a gente passar aqui à fase sólida, eu tenho que aproximar essas moléculas de água. Agora, quando a gente dissolve aqui as partículas desse soluto, essas partículas elas ficam entre as moléculas de água. E estando entre as moléculas de água, elas funcionam como uma barreira, dificultando essa aproximação. Então agora, para eu conseguir aproximar, quer dizer, para eu conseguir congelar, nós vamos ter que resfriar ainda mais. Quer dizer, a água pura, ela congela a 0 graus Celsius. Agora, quando eu tenho uma solução aquosa, a água nessa solução, ela só vai começar a congelar a uma temperatura abaixo de 0. Então, quer dizer que as partículas em solução, elas são responsáveis por diminuir a temperatura de início de congelação. E quanto maior for a concentração de partículas, mais dessas barreiras eu tenho entre as moléculas de água e essa temperatura de início de congelação, ela fica ainda mais baixa. Aqui uma maneira interessante de a gente guardar é essa. As partículas em solução, elas dificultam a ebulição e dificultam a congelação. Só que a ebulição, quer dizer, para ferver eu tenho que aquecer. Se está mais difícil, vamos ter que aumentar a temperatura, quer dizer, temperatura de ebulição mais alta. Para congelar eu tenho que resfriar. Se está mais difícil, vai ter que resfriar mais, quer dizer, a temperatura de início de congelação ela é mais baixa. E só para deixar completo, nós temos aqui uma pressão osmótica maior. Então, quando aparece para a gente escrito no enunciado pressão de vapor, temperatura para começar a ebulição, temperatura para começar a congelação, ou então pressão osmótica, para a gente conseguir estabelecer qualquer comparação, para eu fazer qualquer que seja o cálculo para as propriedades coligativas, o ponto de partida é a gente fazer aqui a contagem de partículas. E aí, eu quero fazer a leitura com vocês do exercício número 12. Olha só o que ele informa. 5 soluções de mesmo volume foram preparadas em um laboratório sob as mesmas condições de temperatura e pressão. A tabela apresenta a concentração de cada um deles. Aí nessa tabela ele mostra na coluna aí da esquerda qual é a substância e na coluna da direita ele está trazendo a concentração em mols por litro. Aí ele diz assim, a solução que apresenta a maior pressão de vapor é, olha só, ele está querendo saber a solução aonde nós temos a maior pressão de vapor. Veja bem, se aparece pressão de vapor, ebulição, congelação ou pressão osmótica, a nossa referência é a concentração de partículas. A solução que apresentar a maior concentração de partículas, a pressão de vapor é mais baixa. Ele quer saber onde tem a maior pressão de vapor, então é onde eu tenho a menor concentração de partículas. Mas aí a gente tem que tomar bastante cuidado. Olha só. A concentração que é oferecida para a gente se refere sempre à quantidade que foi dissolvida. Então, quando aparece para você aqui que é uma solução de glicose meio mol por litro, aqui está escrito que eu dissolvi meio mol da glicose para cada litro de solução aquosa preparada. E quando você dissolve, acontece a separação em partículas menores, que são essas que interessam para a gente. Então quer dizer que antes de eu dissolver, eu consigo enxergar esse meio mol de glicose. Quando eu coloco em solução, ela desaparece. E a gente tem que saber classificar a substância para determinar essa concentração de partículas. Aqui nós temos a glicose é composto molecular. Quando se dissolve um composto molecular, só separa molécula a molécula, de tal forma que a quantidade em mols que você dissolveu da substância é o que se tem de partículas. Então, se eu tenho meio mol por litro de um composto molecular como a glicose, nós temos aqui meio mol por litro de partículas em solução. Se você ver aqui a última solução, ele está colocando 2,5 mols por litro de sacarose. A sacarose, como a glicose, são compostos moleculares. E se é composto molecular que não é ácido, a quantidade em mols que eu dissolvi da substância é o que eu tenho de partículas. Então eu tenho aqui 2,5 mols por litro da sacarose, que é um composto molecular, 2,5 mols por litro de partículas em solução. Agora, nessa segunda solução, eu tenho aqui 1 mol por litro do iodeto de potássio. Nós temos aqui um composto iônico, né? Quando eu tenho o composto iônico, o primeiro a ser representado é o cátion, o restante da fórmula é o ânion. Quando se dissolve o composto iônico, acontece a dissociação, né, que é a separação dos íons.
Cada molécula que eu tenho do soluto na solução é uma partícula. Cada íon que eu tenho do soluto na solução é uma partícula. A concentração que ele te oferece é o que foi dissolvido. Para eu determinar a concentração de partículas quando nós temos dissolvido um composto iônico, nós precisamos saber qual é o grau de dissociação, quer dizer, da quantidade que eu dissolvi, qual é o percentual que vai ter aí as suas fórmulas separadas, quer dizer, os íons devidamente separados. Só que na grande maioria das vezes, ele traz o composto iônico e não fala nada a respeito do grau de dissociação, que é para a gente admitir que esse grau de dissociação é total, quer dizer, o alfa é de 100%, quer dizer, tudo que dissolveu está na solução na forma dos íons. E aí, para a gente determinar a concentração de qualquer que seja o íon, é só multiplicar a concentração da substância pelo índice do íon que te interessa. Então, se eu precisasse da concentração só do potássio, 1 vezes 1 dá 1 mol por litro. Se eu precisasse da concentração só do iodeto, a mesma coisa, 1 vezes 1 dá 1 mol por litro. Só que o que me interessa para as propriedades coligativas é a concentração total de partículas. E para isso, eu tenho que pegar a concentração da substância e multiplicar pela soma dos índices. O índice do cátion, nesse caso, é 1, do ânion também é 1, essa soma dá 2. E 1 vezes 2, nós temos aqui 2 mols por litro de partículas. Aí nós temos aqui essa terceira solução, 1,5 mols por litro do sulfato de sódio. Olha só, potássio, sódio são metais alcalinos. Quando a gente tem metal numa substância composta, a gente já pode apostar que é ligação iônica. Aí o primeiro é o cátion, o restante da fórmula é o ânion. Para eu determinar o total de partículas, tem que multiplicar o que foi dissolvido, quer dizer, a concentração da substância, pela soma dos índices. O índice do cátion, nesse caso o sódio é 1, o índice do ânion, do sódio é 2, né? Do sulfato, que é o ânion, esse índice é 1, essa soma dá 3. E 1,5 vezes 3 daqui pra gente 4,5 mols por litro de partículas. Aí a próxima solução, ele traz 2 mols por litro do NaCl. Aqui no NaCl, composto iônico, né, a soma dos índices dá 2, 2 vezes 2 dá 4. Então eu tenho aqui 4 mols por litro de partículas. Depois que eu sei a concentração de partículas, é que a gente consegue estabelecer qualquer comparação. No que eu tinha deduzido, que mostramos aqui na tela anterior, né, a nossa relação é para quem tem a maior concentração de partículas, entre meio, 4,5, 4 e 2,5, quem tem a maior concentração de partículas, 4,5. Então, essa solução, por ter a maior concentração de partículas, é a que tem a pressão de vapor mais baixa, é a que começa a ferver uma temperatura mais alta, começa a congelar uma temperatura menor e tem uma pressão osmótica mais elevada. Só que o exercício estava pedindo onde é que nós temos a maior pressão de vapor. Se aonde tem mais partícula, a pressão de vapor é mais baixa, aonde eu tenho menos partícula, é onde a pressão de vapor é mais alta. E das 5 soluções, quem tem a menor concentração de partículas é a solução de glicose. Então tá aí, no exercício número 12, a alternativa correta tá aí, é a alternativa A. Agora, vamos dar uma lida na questão 11. Diz assim, um estudante preparou 5 soluções aquosas, 1 mol por litro. As soluções preparadas com os respectivos solutos, trouxe aí as 5 soluções. E diz assim, das soluções apresentadas, aquelas que apresentam a mesma elevação na temperatura de ebulição, quando comparada à água pura, são... Olha, ele está falando em temperatura para começar a ferver. Como eu disse, pressão de vapor, temperatura de início de ebulição, congelação ou pressão osmótica, o ponto de partida é a gente fazer a contagem de partículas. Ele está dizendo que todas as soluções têm a concentração de 1 mol por litro, mas a concentração que ele oferece é o que foi dissolvido. O que me interessa partículas. NaCl, composto iônico, o primeiro a ser representado é o cátion, o restante da fórmula é o ânion. Para eu saber o total de partículas, levando em conta que o alfa é 100%, a multiplicação, 1 vezes 2 dá 2, então eu tenho aqui 2 mols por litro de partículas em solução. Agora na solução 2 ele diz que é o cloreto de zinco. Zinco é metal, né? Se tem metal na substância composta, a gente já pode apostar que é ligação iônica. Aí para ver o total de partículas, multiplicar a concentração da substância pela soma dos índices. O índice do cátion aqui é 1, do ânion é 2, essa soma mais 3. E 1 vezes 3 está aqui, dá 3 mols por litro de partículas. Na solução número 3 eu tenho aqui o nitrato de sódio, ó, o cátion sódio, o restante da fórmula nitrato.
a soma dos índices aqui, 1 mais 1 dá 2, e 1 vezes 2 dá aqui pra gente 2 mols por litro de partículas. Aí a gente tem aqui a solução número 4, o nitrato de alumínio. O cátion, que é o alumínio índice 1, o índice do nitrato é 3, 1 mais 3 dá 4, e 1 vezes 4 está aqui, dá 4 mols por litro de partículas. E ainda, a solução número 5, eu tenho 1 mol por litro do sulfato de ferro 3. Ó. O índice do cátion é 2, o índice do ânion é 3, essa soma mais 3 dá 5. E 1 vezes 5 está aqui, 5 mols por litro de partículas. A nossa relação é para quem tem a maior concentração de partículas. Então, vendo aqui essas 5 soluções, ó, quem tem mais partícula está aqui, né? 5 mols por litro. Então, essa solução apresenta a pressão de vapor mais baixa, ela começa a ferver uma temperatura mais alta, começa a congelar uma temperatura menor e tem uma pressão osmótica mais elevada. Mas o exercício está perguntando, das 5 soluções, qual delas começam a ferver na mesma temperatura? Se as propriedades coligativas, por definição, elas dependem da concentração de partículas, significa que soluções com igual concentração de partículas apresentam a mesma pressão de vapor, começam a ferver na mesma temperatura, começam a congelar na mesma temperatura e têm a mesma pressão osmótica, quer dizer, elas são isotônicas. Então, para eu ter igual valor para cada uma das propriedades coligativas, a condição é igual concentração de partículas. E das soluções que ele ofereceu para a gente, quem tem igual concentração de partículas tem 2 mols por litro, que corresponde aqui às soluções 1 e 3. Então, aí a resposta 1 e 3 é o que aparece para você na alternativa B de bola. Beleza? Agora, para a gente resolver a questão número 15, antes da leitura do enunciado, eu quero fazer aqui alguns comentários teóricos que interessam. Quando a gente fala em cinética química, velocidade de reação, nós temos que partir aqui de uma teoria que é chamada de teoria das colisões, que, como o próprio nome determina, ela indica que para uma reação química acontecer, nós temos que ter a colisão, tem que ter o choque entre as substâncias reagentes. E aí a gente tem que tomar um certo cuidado, porque essas colisões, elas não podem ser só um resvalo entre as moléculas. Para uma reação acontecer, essa colisão tem que ocorrer no ângulo perfeito para cada substância e ainda com um certo teor energético, que é o que é chamado de colisão eficaz ou então colisão efetiva. Então, quando ele afirma que aconteceu a colisão eficaz, que aconteceu a colisão efetiva, ele está garantindo a ocorrência da reação. Quando a gente vai estudar a cinética, eu tenho que pensar na reação desde quando ela começa. E o instante inicial é aquele momento que a gente pega aqui o recipiente e nele coloca substâncias reagentes, que nesse nosso exemplo, H2O2. Então coloco aqui uma quantidade qualquer do hidrogênio, colocamos aqui uma quantidade qualquer do iodo. Aí cada substância tem seu estado de agitação e é em função dessa movimentação que vão acontecendo os choques, vão acontecendo as colisões. Uma das informações que essa reação me oferece está aqui, ó. Cada molécula de H2 que colide de forma eficaz com cada molécula do I2 é que vai produzir 2 moléculas do HI. Aí eu tenho que imaginar isso acontecendo aqui dentro. Essas moléculas estão lá se movimentando, a cada molécula de H2 que colide com uma molécula de 2, elas desaparecem e no seu lugar surgem as moléculas do HI. Quando a gente vai falar em cinética química, o ponto alto são os fatores que podem alterar a velocidade da reação. Quer dizer, o que eu posso fazer com uma reação química para que a sua velocidade seja maior ou menor, dependendo aí da nossa conveniência. Nós temos 5 fatores que alteram a velocidade das reações, onde 4 a gente consegue justificar com uma mesma conclusão. Se eu quero que a reação aconteça mais rapidamente, eu tenho que criar condições para aumentar a quantidade de colisões. Se eu criar condições para que dentro desse sistema aumentem o número de choques efetivos entre as moléculas, significa que eu tenho uma quantidade maior de substância reagindo, uma quantidade maior de substância sendo produzida em um mesmo tempo, o que determina para a gente uma velocidade maior. Então, se eu quero aumentar a velocidade da reação, eu aumento o número de colisões. Se eu quero diminuir a velocidade da reação, eu diminuo o número de colisões. E o primeiro fator que eu quero falar aqui com vocês é a concentração dos reagentes. Concentração é quantidade, né? Então, com essas concentrações, com essas quantidades, eu tenho um certo número de colisões e a partir daí uma velocidade.
Agora, se eu vier aqui e aumentar a concentração do hidrogênio, quer dizer, vamos encher isso aqui de hidrogênio. Vamos aumentar a concentração do iodo, quer dizer, vamos vir aqui, ó, vamos encher isso aqui de iodo. A quantidade de colisões entre as moléculas agora é maior ou menor que a situação anterior? É maior, né? Quer dizer, se eu aumento a concentração, tem mais moléculas dentro do sistema. Com mais moléculas, todas elas se movimentando, vão se colidir mais. Então, quer dizer que aumentando a concentração dos reagentes, eu aumento o número de choques efetivos entre essas moléculas. E se eu aumento o número de choques, isso significa que eu aumento a rapidez da reação. Quer dizer, essa reação vai acontecer mais rapidamente. Um outro fator que interessa para a gente aqui é a pressão. Só que quando se fala em pressão, a primeira condição é que se tenha pelo menos uma substância gasosa. Então, se ele diz que vai fazer mudanças na pressão, a gente vem aqui nos reagentes e vê o estado físico de cada substância. Se não houver nenhum gás, mudanças na pressão sem alteração significativa. Agora, se eu tenho pelo menos um gás, eu tenho que saber fazer essa análise. Olha, quando a gente trabalha com a fase gasosa, a gente recorre aqui a recipientes que apresentam êmbolo. Êmbolo é essa parte móvel de uma seringa de injeção. Aqui eu tenho as moléculas na fase gasosa, todas elas se movimentando, quer dizer, as colisões vão acontecendo. Agora, se eu venho aqui e vou baixando esse êmbolo, se eu vou baixando esse êmbolo, eu estou aumentando a pressão. Só que conforme eu abaixo esse êmbolo, é inevitável, né? O volume diminui. Você veja que aqui, quando a gente faz movimentação no êmbolo, não tem nenhum indicativo de que nós estamos colocando ou retirando o gás daí. Então, a quantidade em mols do gás, a quantidade de gás dentro do sistema fica a mesma. Mas se eu venho aqui e vou aumentando a pressão, esse volume diminui. Se eu mantenho a quantidade em mols e diminuo o volume, isso significa que a concentração aumenta. É a mesma quantidade de gás, mas ocupando um volume menor, quer dizer, elas estão mais concentradas. E se eu aumentei a concentração, a gente volta ao primeiro fator. Então, quer dizer, quando a gente aumenta a pressão, havendo pelo menos um gás, eu aumento a concentração desse gás e, por conta disso, mais colisões vão acontecer. E se eu aumentei o número de colisões, maior velocidade. Um outro fator é a temperatura, e a temperatura está em todas dentro da química, né? Na temperatura que nós temos aqui agora, cada molécula tem seu estado de agitação e por conta disso vão ocorrendo as colisões. Agora, se eu aqueço esse sistema, se eu aumento a temperatura, esse estado de agitação aumenta, né? E se elas vão se movimentar mais, é inevitável, né? Elas vão se colidir mais. Então, se eu aumento a temperatura, eu aumento esse estado de agitação das moléculas, que a gente pode dizer que aumentou a energia cinética média das moléculas. E aumentando essa energia cinética, aumentando essa movimentação, elas se colidem mais. Se eu aumentei o número de colisões, aumentou a velocidade. Então, se a minha intenção é que a reação aconteça mais rapidamente, eu tenho que trabalhar com uma temperatura mais alta. Se eu quero que a reação demore mais para acontecer, tem que trabalhar com uma temperatura mais baixa. Essa é a principal razão de você, quando quer que um alimento dure um tempo maior, você guarda dentro de uma geladeira, dentro de um freezer. O que você está buscando é que a rapidez ou a velocidade daquelas reações que fazem com que o produto fique impróprio para o consumo, demore mais para acontecer, né? Um outro fator é a superfície de contato. E aqui a gente tem um exemplo que é interessante de citar, que é para a gente ter essa ideia. Quando nós temos lá um gelo, um bloco de gelo, num único pedaço, né, ele começa a derreter primeiro só a parte periférica, né? Ele absorve calor do meio e derrete. Só depois disso, aquele que está atrás vai absorver calor do meio e vai derreter, e assim você vai tendo o derretimento da pedra inteira. Isso significa que aquela quantidade de gelo que está lá no meio desse cubo só vai começar a derreter depois que derreteram todos os que estão mais externos que ele. Quando a gente quer aumentar a superfície de contato, nós pretendemos aumentar a quantidade de substância em contato com o processo. E aí, um recurso é você quebrar esse sólido no maior número de pedaços possível. Quando você pega uma pedra de gelo e quebra em pedaços menores, você está pegando aquela quantidade que está lá no meio, que ia demorar para começar a derreter, e você coloca para derreter desde já. Então aqui, olha, se eu tenho aqui uma reação química, eu tenho aqui um sólido em um único pedaço, as colisões elas vão acontecer apenas nas partes periféricas, só em quem está em contato com o processo. As partes internas não estão participando.
Agora, se eu quero aumentar a superfície de contato, eu quebro isso daqui em pedaços menores. Quebrando em pedaços menores, observe que as colisões nas partes periféricas, elas continuam acontecendo. Mas agora, além delas, nós vamos ter aqui também colisões nessas partes que até então eram mais internas. Então, quanto maior for o número de pedaços que eu quebrar esse sólido, maior a quantidade de substância em contato com o processo, mais colisões vão acontecendo. E se eu estou aumentando o número de colisões, aumentou a velocidade. No nosso organismo, ocorrem aí, milhares e milhares de reações que fazem aí, permitem o seu funcionamento, E uma boa parte dessas reações importantes é quando vai se falar aí na digestão, E o seu organismo está completamente preparado para que essa digestão aconteça com a maior velocidade possível, que é para produzir energia o suficiente para tudo que você tem que fazer aí durante a sua vida. Bom, mas aí o seu organismo, você sabe, que tem um monte de enzimas. Enzimas são catalisadores, que é o quinto fator. São substâncias que, presentes aí no processo, fazem a reação acontecer mais rápido, porque diminuem o que é chamado de energia de ativação. Mas o que me interessa é que você pode contribuir muito para essa digestão fazendo uma boa mastigação, Quanto mais você mastigar os alimentos, quanto mais você triturar os alimentos, maior vai ser a superfície de contato, maior a rapidez das reações de digestão, que com certeza vai fazer muito bem para você. Então quer dizer que se eu venho aqui e aumento a superfície de contato, maior a quantidade de substância em contato com o processo, mais choques efetivos. Se eu aumentei o número de colisões, a velocidade da reação aumenta. Da próxima vez que você for a um supermercado, dá uma olhadinha no prazo de validade nos alimentos que são feitos à base de carne triturada. Você vai ver que normalmente o prazo de validade desse tipo de alimento é curto, porque se a carne é triturada, quanto maior o número de pedaços que eu quebrar esse sólido, a superfície de contato é muito alta. Por conta disso, as reações que fazem esse produto estragar acontecem com uma velocidade relativamente alta, ou que se reflete num prazo de validade aí mais curto. Então você vê, se eu aumento a concentração dos reagentes, se houver um aumento da pressão, tendo pelo menos um gás reagindo, o aumento da temperatura, o aumento na superfície de contato, nós aumentamos o número de choques efetivos, quer dizer, a velocidade da reação, ela é mais alta. Nos exercícios mais antigos, os exames cobravam para a gente apenas um desses fatores. Nos exercícios mais modernos, normalmente cobram mais de um desses fatores. Vamos dar uma lidinha aí no seu exercício número 15. Ele diz assim: estudando reações inorgânicas, um professor pediu para seus estudantes testarem a reatividade de diferentes amostras metálicas diante de uma solução de ácido sulfúrico. O experimento consistia em colocar a amostra metálica mergulhada na solução de ácido e medir o tempo de reação com o uso de um cronômetro. Determinado grupo de alunos resolveu verificar se a velocidade da reação de deslocamento variava, alterando-se a superfície de contato e a temperatura da solução do metal analisado. Para isso, fizeram alguns testes de acordo com a tabela. Usaram metal em barra, metal em raspas e metal pulverizado. Quando se fala em pulverizado, quer dizer que ele foi transformado em pó. E nas temperaturas de 20, 35 e 50 graus Celsius. Aí ele está dizendo assim: dentre as várias combinações possíveis entre a superfície de contato e as temperaturas apresentadas na tabela, a que ocorreu mais rapidamente foi a que o estudante mergulhou o metal e falou: olha, se eu quero a reação mais rápida, eu tenho que procurar situações onde eu tenha o maior número de colisões possíveis. E para ter o maior número de colisões efetivas é onde tem a maior concentração de reagentes. Se houver pelo menos um gás a maior pressão, a maior temperatura e a maior superfície de contato. O exercício está citando temperatura e superfície de contato, então a reação mais rápida é aquela que aconteceu com a temperatura mais elevada e com a maior superfície de contato. A temperatura mais alta, claramente, os 50 graus. Aí ele está dizendo, a superfície de contato é o metal em barra, metal em raspas e o metal em pó. No metal em pó é o máximo que a gente consegue chegar aí na trituração, Então é um metal pulverizado, maior superfície de contato, maior temperatura 50 graus Celsius, e isso aparece para a gente na alternativa D de dado. Beleza, moçada?